Ótima noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Sejam muito bem-vindos à nossa continuação dos nossos estudos sobre oração. Estamos falando sobre uma oração insistente, uma oração que permanece. E em nome de Jesus eu peço aos irmãos que já mandem esse vídeo a outras pessoas, assistam, deixe o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, cada luta, cada vitória. Agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado a orar, o Senhor tem nos ensinado a como devemos viver, o que devemos priorizar. Pai Santo, muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora, acalma os nossos corações, toda turbulência que exista dentro de nós agora, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, sermos acalmados pela tua doce voz, pelo teu doce espírito, com o fim, Pai, de aprendermos da tua palavra, com o fim, Pai, de desfrutarmos da tua presença, desfrutarmos das tuas promessas, da tua graça, da tua paz, em nome de Jesus. Pai Santo, reina sobre nós, abre as nossas mentes, ensina-nos essa noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Vamos lá. Lucas capítulo 18. Vamos ler dos versos 1 ao 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre e nunca esmorecer. Persistir na oração, insistir na oração. Amém? Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Dia e noite. Clamam dia e noite. Guardemos isso, irmãos. Qual é o nível da nossa oração? O quanto nós queremos tomar posse, o quanto nós queremos que o Senhor nos abençoe com as suas bênçãos, com o seu querer, com o seu caráter, com as coisas que são da sua índole. O quanto nós queremos isso? Aqui está falando de dia e de noite. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quanto vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Licença, irmãos. Irmãos, eu dei alguma ênfase aqui nesse ponto de... Assim, na reunião passada eu expliquei um pouco melhor, é uma parábola,
o que é uma parábola, como que nós devemos ler uma palavra. Eu disse assim de forma bem sucinta na reunião passada. Só para citar, Deus não é um juiz iníquo que não quer fazer nada para você, por você, tá bom? Então não entenda dessa maneira. Certo. Então, irmãos, eu estou fazendo uma certa insistência aqui em alguns pontos, que são clamar a Deus de dia e de noite. Clamar a Deus de dia e de noite. Nós temos feito isso, irmãos? Nós queremos a conversão de um parente. Isso é promessa de Deus para nós? É. Nós queremos que Deus mande mais ceifeiros para o campo. É vontade de Deus? É vontade de Deus. E nós temos orado, clamado. Em que medida isso? Tem sido de noite e de dia? Sermos livres de determinados pecados, sermos livres de determinadas circunstâncias que nos cercam. Em que medida nós temos orado, irmãos? Verdadeiramente. Então aqui, irmãos, fica essa pergunta para nós. Temos orado verdadeiramente? Como é que nós estamos? O Senhor está dizendo aqui que essa é uma parábola para que nós oremos sem cessar e não esmureçamos. Volto a dizer, se você não viu a palavra da reunião passada, de terça passada, por favor, volte lá, assista. Se você ouviu, assista novamente, ouça novamente, com cuidado, em nome de Jesus. Irmãos, paciência, fé, espera e diligência. Esses fatores, irmãos, são absolutamente necessários para que nós possamos desfrutar do nosso Pai. Para que nós possamos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu tenho falado um pouco na congregação sobre sermos felizes. Irmãos, você não será feliz se você não insistir naquilo que Deus tem para você. Nas promessas que foram feitas a você. Então, ore com diligência. Você tem dificuldade de relacionamento com alguém? Irmãos, ore nesse sentido. Porque o Senhor há de fazer com paciência, com fé, esperando, repetindo, com diligência. A partir do momento em que a nossa fé vai amadurecendo, nós vamos tendo uma maior tranquilidade nas palavras do nosso Pai. Então nós podemos desfrutar das promessas como se elas já estivessem presentes. E aí a nossa vida fica muito mais tranquila. Nós podemos ter felicidade, nós podemos nos alegrar em meio às adversidades. Por quê? O Senhor fez a sua promessa de que estaria conosco em meio às adversidades. Então, se a nossa fé avançou e nós já temos um caminhar com Deus em orações de diligência, em orações que persistem no tempo, nós já teremos visto, então, uma série de coisas que se cumpriram nas nossas vidas. Então, quando nós ouvirmos, quando nós tivermos a certeza de que é uma palavra de Deus para nós teremos a condição de nos tranquilizarmos com o nosso futuro, com o futuro dos nossos. Sabe, irmãos, isso é absolutamente necessário para nós. A oração persistente, irmãos, ela irá trabalhar as circunstâncias à nossa volta, ela irá trabalhar o nosso coração. Nós já falamos anteriormente que muitas das nossas orações, verdadeiramente, não é aquilo que a gente queria, não é aquilo que nos interessa verdadeiramente. E se nós nos mantivermos adentrando o nosso quarto e orando conforme o Senhor nos direciona a orar,
E, em conjunto, lembra que nós explicamos como funciona a oração em conjunto, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está no meio. Há uma necessidade, há uma cooperação entre aqueles que estão orando, que estão ali em nome de Jesus. Então, nas minhas dificuldades, eu oro e aqueles irmãos que estão à minha volta concordam comigo. E concordando comigo, sendo a palavra de Deus, irmãos, isso vai fortalecer. E aí, as coisas mudarão. O meu coração irá mudar. A minha mente vai mudar por completo. As circunstâncias irão mudar. As pessoas à minha volta irão mudar. Necessariamente. Por exemplo, uma senhora me falava sempre assim: ah, eu queria tanto saber tocar violão. Nossa, já orei tanto para Deus me ensinar a tocar violão. Então, eu creio ter sido instrumento de Deus para ela, para dizer, olha, na verdade a senhora não queria tocar. E a senhora disse bem, eu gostaria de saber tocar violão. A senhora não quer o processo de tocar violão. Por quê? Se você não tem interesse pelo processo, se você não está de fato engajado naquele projeto, naquele caminhar, a sua oração é vã. Entende? Mas se você persiste na sua oração, igual essa senhora, né? Ah, já orei tanto para que Deus me ensinasse a tocar violão. Então foi resposta de Deus, resposta da oração dela. Falei, olha, você não vai saber tocar violão, você precisa aprender a tocar violão. Ah, mas... Nossa, é muito difícil, né? É um pouco difícil. E demora, não demora? Quanto tempo eu gasto assim poder tocar um hino na igreja? Uns 4 meses, se estudar direitinho, né? Você vai tocar um hino na igreja. Ah, nossa. Percebe, irmãos? Então, ali, naquele momento, eu espero que Deus tenha falado ao coração dela. Porque a resposta Deus deu. Eu já oro há tantos anos para saber tocar violão. Existe um processo. Você está disposta? Você está disposto? Pois é, então não tem que orar nesse sentido. Mas a oração irá te mudar. Eu não sei o que essa senhora fez. Muito bem. Mas, do pouco que eu sei, ela não aprendeu a tocar violão. Então, essa oração não transformou ela, mas pelo menos ela obteve uma resposta de um caminho que ela deveria seguir. Percebe? As orações irão nos transformar positivamente, onde nossa, é verdade, eu tenho que fazer isso. Ou, nossa, é verdade, eu tô agindo muito mal, não adianta eu ficar orando nesse sentido. Tocar violão. Deus me falou que não adianta eu ficar orando para ele me ensinar a tocar violão. Não vou aprender. Não é assim. Eu não estou disposta a entrar no processo. Eu não... Tá claro, povo de Deus? Há uma mudança na atmosfera. Há uma mudança, pois muitas coisas, irmãos, precisam ser corrigidas em nós. À nossa volta, nas pessoas à nossa volta, e tudo isso através da oração. Não é por outro caminho. Não é por outro caminho que você vai transformar a vida do seu marido, da sua esposa. Não é por outro caminho que haverá a conversão de alguém. Não é pelo seu muito falar. Não é pelo seu modo de agir espetacular. Mas um modo de agir, um modo de caminhar, uma dependência e uma diligência precisa no Senhor. Direcionada, clara. Tá claro, povo de Deus? Amém, povo de Deus?
Nós precisamos, irmãos, esperar o tempo de Deus. Nós não podemos esmurecer. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, irmãos, ele tem muito a ver com isso que nós acabamos de falar. As nossas bênçãos, irmãos, elas não podem ser ocas. Não podem ser bênçãos vazias. Licença. O que eu quero dizer com isso? As nossas bênçãos precisam ser repletas de testemunho, repletas de aprendizado. As nossas bênçãos precisam ser repletas de riquezas. Não é meramente receber uma coisa. Para os irmãos terem noção, nós estamos vivendo um momento hoje onde as crianças, onde essas gerações mais novas têm recebido as coisas com muita facilidade nas mãos. Recebido as bênçãos de seus pais, de seus tios, dos seus avós. Então a criança, ela nunca pensou, ela nunca precisou, ela nunca precisou querer uma caneta sem que ela pensasse, a caneta já estava ali. Sem que ela pensasse, o caderno para ela estudar já estava ali. Sem que ela pensasse sobre aquilo, desejasse, o violão já estava na mão dela, o livro, a bicicleta nova, Percebe que essas bênçãos, elas não são repletas, elas não são cheias de valor, cheias de vida, verdadeiramente? Deus não faz dessa maneira. Por isso ele fala, olha, continue a orar. Porque eu vou transformar as circunstâncias, vou transformar você, transformar aqueles que estão à sua volta. E haverá, então, valor nessa bênção que você recebeu. Esse carro que você conseguiu trocar, haverá um valor. A conversão da sua esposa, haverá aprendizado. Sabe? A conclusão daquele curso que você gostaria de fazer, haverá grande aprendizado, não só técnico de fazer o curso e frequentar as aulas, mas um aprendizado enorme que te garantirá a condição de ensinar a muitos, de ser bênção na vida de muitos, com aquele conhecimento extra curso que você fez. Talvez o curso que você fez te ensine muito menos do que tudo que aconteceu ali paralelamente, por ser uma bênção de Deus. Onde você valoriza aquele curso e isso dá sentido, isso dá valor, isso dá significado a quando você, sei lá, digamos que seja um curso superior, a quando você fez a primeira série, a quando você fez a quinta série, e você se lembra de tudo aquilo, e tudo aquilo faz sentido, tudo aquilo se alinha perfeitamente, você, eu vejo a mão de Deus nessa bênção. Então, irmãos, é isso, o tempo de Deus e as nossas bênçãos precisam ser repletas de ensinamento. Por isso eu te digo, não esmureça. Como eu disse na reunião passada, é porque Deus não quis. É porque na verdade eu sou meio pecador mesmo. Mas é... E a gente esmurece e deixa para lá aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, não deixemos, continuemos a orar. E o Senhor irá trazer respostas para nós. Modos de caminhar, força. O Espírito de Deus irá agir em nós, através de nós, para que possamos cumprir o propósito dele nas nossas vidas. A oração conforme Deus, irmãos, ela terá respostas. Uma oração conforme o coração de Deus terá resposta. Irmãos, assim como existe a plantação, a nossa vida de oração carece de processos. Processos longos, processos enormes.
Vou dar um exemplo simples para os irmãos. Digamos que eu sou o Acácio e esteja em um lugar orando e pedindo: Senhor, eu quero muito comer pamonha. Senhor, eu quero comer pamonha. O que o Senhor fará? Dentro dos termos que nós estamos utilizando aqui. Continuar a orar, continuar a orar, continuar a orar. Então, entra ano e sai ano, eu estou orando: Senhor, eu quero comer pamonha. Então aquele desejo aumenta no meu coração. Porque comer pamonha é uma coisa que Deus tem para mim. Tá bom? Então Deus vai direcionar alguém para falar assim: pamonha, pastor Acácio, é feito de milho. E aí eu: milho? Ah, o que é milho? Então, essa pessoa pode me instruir, ou Deus mandará outra pessoa a me dar conhecimento. Conhecimento. O que é milho? Milho é aquilo, tal, planta e tal. Beleza. Então agora eu estou mais longe ou mais próximo da minha pamonha? Estou mais próximo. Percebe? Então eu continuo orando, continuo orando, continuo orando. E aparece um lote na porta da minha casa com mato altão. E eu conheci o dono desse lote. E aí eu oro a Deus, Deus, direciona, eu quero pamonha, e para isso eu preciso de milho. Olha. E agora apareceu esse senhor com esse lote baldio na frente da minha casa e existe a oportunidade. Ele fala comigo, na verdade: nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa com esse lote aqui. Olha Deus falando de novo e movendo as circunstâncias. Me moveu interiormente. Eu tenho desejo de uma coisa e agora eu tenho algum conhecimento sobre aquele objetivo que eu tenho. E agora vem esse homem e me fala: queria tanto fazer alguma coisa aqui. E resposta de Deus de novo. Deus está movendo agora o meu entorno. E eu falo: olha, eu poderia. Nossa, eu estou querendo plantar um milho e tal. E aí ele fala: se você quiser, pode plantar aí no lote da frente. E aí eu continuo: Senhor, olha o negócio andando. Senhor, trabalha o meu coração, trabalha a minha mente, trabalha, quando eu digo coração, mente, vontade, emoções, tá bom? Para não esmurecer. Porque quando eu vejo o trabalho que está dando, quando eu vejo o conhecimento que eu tenho que ter, muito provavelmente, Deus não quis me dar a pamonha. E não é isso. E aí vem: eu abro um vídeo do YouTube, tá lá um senhor explicando como que limpa o lote. Eu limpo o lote. E aí eu conheço uma pessoa, um senhor de idade, que vem e me fala como que planta esse milho. E aí eu entendo que eu preciso do milho e preciso de adubo, mais conhecimento que está me transformando. E Deus está transformando o que está acontecendo à minha volta e esse conhecimento está me transformando. Agora eu sei o que eu preciso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar e vou conseguir condições financeiras para poder comprar o milho, comprar o adubo, para poder... Entendeu? E aí eu compro o milho assim, os carocinhos de milho, compro o adubo, planto e eu estava trabalhando, não é? Estou trabalhando novamente. E agora, irmãos, o milho vai começar a crescer. E agora eu tenho que limpar toda essa sujeira que aparece ali no meio do milharal. Eu preciso limpar tudo aquilo, eu preciso organizar, eu preciso estar atento e adquirindo conhecimento para saber quando eu vou lá e quebro o milho, senão eu deixo ele secar demais. E aí, por fim, vem a finalização. Eu conheço uma senhora que é merendeira da escola e ela sabe fazer pamonha. Então, eu a convido para fazer a pamonha comigo. E ela me ensina a fazer a pamonha. Pronto, agora eu estou com a pamonha na mão. Tudo isso foi fruto de oração. Começou lá atrás e foi havendo uma transformação no meu entendimento, foi havendo uma transformação, um enriquecimento das pessoas à minha volta. Eu fui
beneficiando pessoas enquanto eu crescia, não é? Eu fui beneficiando pessoas, eu comprei de alguém, eu limpei o lote do meu amigo, eu fui correto com ele, eu depois levei pamonha para ele, levei milho para ele poder comer milho verde, beneficiei todos à minha volta e, por fim, agora eu estou com a minha pamonha na mão. E essa pamonha é fruto de trabalho, transformação interior, beneficiamento de pessoas, beneficiamento do solo, das pessoas que estão, beneficiamento do meu entorno, porque agora o lote está limpo, bonitinho, não tem aranha, não tem rato, não tem nada ali. Irmãos, passe isso para a criação dos seus filhos. Passe isso para que você faça tenha um bom emprego. Faça isso para que você tenha seja um bom cristão, para que você trabalhe na congregação, para que você sirva na igreja no templo que você congrega. Transponha isso, irmãos. E aí você entenderá muito sobre a questão da oração. Por que ela precisa ser permanente? Porque ela trabalhará processos enormes em nós, nos outros, no nosso entorno. Tente aplicar isso à sua vida, irmãos. Sabe, irmãos, eu queria tanto ter meus filhos educados. Não adianta orar por isso. E você vai encontrar picareta dizendo assim, traz aqui um dinheiro que eu oro e ele vai ficar educado. Me dá todo o seu dinheiro, me dá seu carro, me dá sua casa, faça parte aqui do grupo dos varões galileus, do que você imaginar aí, que aí as coisas darão certo. Irmãos, não darão. Por quê? É fruto de oração, uma constante oração. E um constante desenvolver, e um constante engajar. A mulher, irmãos, lá, ela sempre voltava no juiz, sempre voltava no juiz, sempre voltava no juiz. Quando nós pensamos em Moisés, na libertação do povo, ele ia, aprendia, voltava, havia uma mudança no povo, havia uma mudança em Moisés, havia uma mudança na circunstância. Cada vez que ele ia, acontecia isso. Uma mudança em Moisés, uma mudança na circunstância em volta e uma mudança no povo. Sempre, sempre, sempre assim. E Moisés insistiu na sua oração, orando, retornando, 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 retornando. E assim nós devemos fazer, sem esmorecer. Porque se nós sabemos que a promessa é de Deus, nós já podemos desfrutar dela desde já. Por exemplo, eu acho muito legal aquelas pessoas aqueles grupos, né? Acontece muito no funcionalismo público, que o pessoal manda o dinheiro, manda mensagens uns para os outros, né? De estar na conta. O dinheiro caiu, né? É muito interessante como a alegria preenche o lugar, faltando 5, 6 dias para o dinheiro cair. Dia 5 cai o dinheiro. Dia 29, dia 30, o clima no ambiente já é diferente. Por quê? A certeza que dia 5 vai cair o dinheiro. Então, assim, que nós possamos viver isso, nós possamos ser felizes, nós possamos estarmos dentro dessa oração persistente, dia após dia, e que nós possamos desfrutar das promessas de Deus, ainda que elas não tenham se concretizado em nós, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Sabe? Então, fica tranquilo. Não, mas está ruim. Aí está lá, voltando lá ao meu exemplo, a minha analogia. Está lá o Acácio agora, capinando o lote lá e arrancando pedra, não é? E olha, nossa, mas e a pamonha? E o sol rachando e ele lá, sabe? A primeira vez que planta não dá milho, ou dá só uns 4 carocinhos de milho, uns 4 espiguinhas de milho. Nossa, Deus, mas que coisa, sabe? Mas nós temos em mente dia 5
é promessa de Deus, vai cair, o negócio vai funcionar, vai dar certo. Vai cair o dinheiro, né? Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, na vida de cada um dos irmãos. Senhor, tranquiliza-nos, Senhor, acalma os nossos corações, revele-se a nós, transforma, Senhor, o nosso ser, a nossa mente, Pai, que nós persistamos nas orações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ver, que possamos nos alegrar, Pai, a cada centímetro que nós caminharmos em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Pai Santo, abençoa a noite de cada um, revele-se a cada um, mostre-se forte, que haja vida e vida com abundância na vida dos irmãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muitíssimo obrigado, Deus abençoe e até domingo de manhã com a história de Esdras.